Mais uma vez estamos reunidos aqui para esse encontro que tem sido um encontro especial da Escola Bíblica Virtual. Você que tem acompanhado os nossos estudos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Na nossa lição de hoje nós vamos estudar sobre os 4 animais que aparecem no capítulo 7 no livro do profeta Daniel. Venha conosco fazer parte desse momento, que Deus abençoe a sua vida e que esse seja um momento de grande edificação. Querido Pai, te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome, pelo grande privilégio que nós temos de conectar pessoas que estão interessadas em estudar a palavra de Deus. E ao nos depararmos, ó Deus, com um livro profético, nós pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito sobre nós, nos dando verdadeira compreensão da tua palavra. Por isso oramos e consagramos esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. É muito bom poder fazer parte dessa escola junto com você, e quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos impactados por tudo que nós conseguimos observar e a maneira como Deus manifesta a sua sabedoria na história. Nós vamos hoje estudar o capítulo 7 no livro do profeta Daniel. Então você pode ler esse capítulo mais pausadamente, você pode voltar a essa lição em outros momentos, e com certeza você perceberá o domínio do Senhor sobre a história e a maneira como Ele revela em visões e sonhos aos seus profetas aquilo que aconteceria na história. É uma grande lição de que Deus tem um domínio sobre toda a história. No livro do profeta Daniel nós encontramos figuras enigmáticas, especialmente no capítulo 7 nós vamos encontrar 4 figuras, a figura do leão, a figura do urso, a figura do leopardo e uma fera que aparece aí nesse capítulo. E outras figuras que são enigmáticas, mas que trazem um grande significado para a história e para a escatologia. Quero lembrar que antes, na aula passada, nós estudamos também uma outra figura que é enigmática, que é uma figura que estava no sonho de Nabucodonosor. Uma figura composta de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de ferro com barro. Nós, na aula que passou, estudamos sobre uma figura que aponta para uma linha histórica, uma linha do tempo, de acontecimentos e de impérios que dominariam sobre a humanidade. Mas ao final, nós encontraríamos o reino eterno de Cristo, ou seja, esta figura aponta para o reinado eterno de Cristo. E o destaque que nós fizemos foi justamente esse que está no capítulo 2 de Daniel, no texto que diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos e subsistirá para sempre. Ou seja, diferente de todos os reinos simbolizados aí nesta figura da estátua do sonho de Nabucodonosor, o reino eterno, entendido aqui como o reino eterno de Cristo, ele não sucumbiria, muito pelo contrário, ele prevaleceria para todo o sempre. Nós também estudamos na aula passada que 3 figuras na imagem do sonho de Nabucodonosor, elas podem ser interpretadas dentro do livro. Aquela imagem, a cabeça de ouro, os troncos de prata e a cintura e o ventre de bronze podem ser encontradas dentro do próprio livro do profeta Daniel. Mas as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, eles só podem ser interpretados na história. Daí porque há muitas divergências que versam sobre esse conteúdo, mas é claro, essa estátua sinaliza para uma linha histórica, seja qual for a sua corrente escatológica ou aquilo que você define como linha de interpretação da literatura apocalíptica, não há como negar que esta imagem, ela descreve momentos específicos na história, ela culmina com a soberania do Senhor, com a soberania de Deus, com o domínio do Todo-Poderoso e, mais ainda, com o reino eterno
de Cristo. Na lição de hoje, então, nós vamos ver estes 4 elementos. Dê uma olhada agora aí. Os 4 elementos são esses: o leão, o urso, o leopardo e a fera. Quando nós olhamos para o capítulo 7 de Daniel, nós podemos ver no primeiro e no segundo versículo o texto que diz assim, acompanhe comigo. Não está na tela não, olha aí na sua Bíblia, vá marcando direitinho. Verso 1, no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. E o verso 2 diz, Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O que nós encontramos aqui logo de cara, nesse texto, nessa declaração de Daniel, é que ele teve um sonho, e neste sonho, um vento agitava o mar, e do mar saíram 4 figuras. Então você pode acompanhar agora comigo cada uma dessas figuras. O verso de número 3 diz, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. Vamos dar uma olhada nesse primeiro animal, que está no verso 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. No sonho e na visão de Daniel, esse primeiro animal que sai das águas, que foram agitadas pelo vento, é um animal que se parece com um leão, mas ele tem asas, asas que foram cortadas, e ele é colocado na terra, de pé como um homem, e como diz o texto, e foi-lhe dado um coração de homem. Essa é uma figura intrigante, não? Claro que sim. Nós vamos pensar sobre a segunda figura que aparece agora no verso de número 5. Acompanhe aí na sua Bíblia o verso de número 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. É muito interessante observar a riqueza de detalhes. Agora Daniel, em sua visão, ele percebe um outro animal, como que com a aparência ou semelhante a um urso, mas que tem 2 detalhes muito peculiares. Ele tem 3 costelas que estão na sua boca, e ele levanta, como diz o texto, uma das suas patas. Ele levantou-se de um lado. Vamos partir para a terceira figura que aparece logo no verso de número 6. Depois disto, continuei olhando, e eis que agora, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui nós olhamos uma figura já um pouco mais diferenciada do normal. Nós temos agora um leopardo, mas um leopardo que tem 4 pares ou 4 asas, e além disso ele tem 4 cabeças. Isso, é claro, intrigou ainda mais aquela visão e o sonho de Daniel. Vamos então olhar a quinta figura que aparece, agora mais enigmática ainda, aparece no verso de número 7. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, foi assim que Daniel descreveu, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que o sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Agora você pode perceber que na declaração e na descrição do profeta Daniel,
esse animal terrível e espantoso, que nós chamamos aqui de uma fera, ele tem 10 chifres, e ele tem um grande poder, grandes dentes de ferro e poder de devorar e de despedaçar sobre os seus pés aquilo que sobejava. Então, estas 4 figuras estavam ali relacionadas ao sonho e à visão de Daniel. Se nós formos um pouco mais adiante, no capítulo 7 e no verso de número 8, nós vamos encontrar a seguinte declaração. Acompanhe comigo. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Se nós olharmos então no todo, todas estas figuras que aparecem, estes 4 animais, o primeiro, um animal que tem a aparência de um leão, mas que tem asas, e que é tirado da água e colocado em pé como um homem, e lhe dado um coração de homem, depois de arrancadas as asas. O segundo animal que aparece é um urso, em semelhança de urso, com 3 costelas na boca e com um lado levantado. O terceiro animal que aparece, muito diferente, é como um leopardo, mas com 4 asas e 4 cabeças. E esse último animal que aparece, tão mais estranho, é um animal que tem 10 chifres, mas um pequeno chifre nasce, e é um pequeno chifre que tem olhos como que de homem, e uma boca que falava grandes coisas. É claro que ao olharmos para estas figuras, elas parecem figuras que não têm um sentido, mas elas estavam presentes ali no sonho de Daniel. Se nós formos um pouco mais adiante, nos versos 9 e 10, então vai aparecer uma outra figura, porque o texto diz assim, no capítulo 7, de 9 a 10, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã, puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. E o verso 10 diz, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Quando nós olhamos para esta declaração, então nós temos uma visão quase que completa deste sonho, que foi extremamente inquietante para Daniel, mas que tem um grande significado na história. Eu quero parar um pouquinho aqui para incentivar você, agora na sua memória, a resgatar estas figuras que nós acabamos de falar. Primeiro, um animal que tem a aparência de um, se você respondeu leão, é isso mesmo, um leão. O segundo, um urso. O terceiro, um leopardo. E o quarto, uma fera, muito enigmática, com 10 chifres, mas com um pequeno chifre que aparece com olhos e uma boca, e falando grandes coisas. Então você pegou esta visão aí completa? Logo em seguida o texto diz que ele continuou olhando, e ele viu um trono, e nesse trono estava um ancião de dias, que se assentou, e o seu vestido era um vestido branco como a neve, e o seu cabelo era um cabelo branco e alvo como uma lã puríssima, e ali ele estava sentado no trono, de onde saíam chamas de fogo, ali em volta do trono, e nesse texto diz Daniel, foi feito ali a abertura dos livros, e esse momento marca um juízo, quando os livros foram abertos, então assentou-se para um momento de juízo.
Observe que nós então estamos como que diante de um julgamento. O que parece apresentar esta figura é um julgamento. O trono, o ancião de dias, os livros que foram abertos, a glória e a grandeza do ancião de dias. Quando nós olhamos para estas figuras, eu posso dizer o mesmo que Daniel sentiu naquele momento, foi inquietação. E penso que se você tivesse um sonho assim, você também ficaria inquieto com esta realidade. Então, nos versos 11 e 12, nós podemos encontrar justamente uma declaração que vai mostrar um pouco mais de definição desta realidade. Acompanhe comigo versos 11 e 12. Então esteve olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Essa parte é muito importante. Aquele animal que parecia mais difícil, o quarto animal, e que aquele pequeno chifre que tinha olhos e uma boca como de homem que falava grandes coisas, estava blasfemando. Mas o texto diz que agora esse animal foi morto e o seu corpo destruído. Olha o que diz o verso de número 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes concedido prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Esta ainda não é, vamos dizer, toda a visão. Se nós observarmos, se chegarmos adiante, essa é uma passagem no Antigo Testamento que descreve a presença, vamos dizer, do Filho do Homem. Então, o que nós encontramos aqui é o ancião de dias, o Filho do Homem e logo em seguida o domínio eterno. Ora, isso está declarado nos versos 13 e 14. Acompanhe comigo o que diz estes versos. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aqui podemos dizer agora definitivamente que esta visão está completa. 4 animais, a figura do ancião de dias, a destruição do último animal que foi morto e foi queimado pelo fogo, e agora como que um filho de homem que recebe a autoridade sendo apresentado diante do ancião de dias, e ele recebe poder e domínio que nunca vai acabar. Olhar para esta narrativa, eu diria para você, se você não tivesse nenhuma lição sobre a interpretação dessas 4 figuras que aparecem no livro de Daniel, por si você já pode compreender que nós estamos então observando a soberania de Deus que está manifesta na figura do ancião de dias, aquele que tem o domínio, aquele que estabelece o juízo, aquele que está diante do trono, aquele que sai chamas de fogo do seu trono, aquele que apresenta o Filho do homem, e aquele que dá domínio ao Filho do homem para que governe para todo o sempre. Essa história faz sentido para você? Você consegue lembrar de algumas outras informações que aparecem em toda a Bíblia? Então, é claro, nós estamos agora, mais uma vez, diante do que parece ser uma linha histórica, uma linha do tempo, que anteriormente foi revelada a Nabucodonosor e que agora está sendo revelada a Daniel. No momento do capítulo 2, nós podemos dizer que Deus revelou o sonho e a interpretação a Daniel. Mas no capítulo 7, quem é que vai dar interpretação para a visão de Daniel?
É justamente sobre isso que nós podemos falar agora, porque no verso de número 15, nós encontramos a seguinte declaração: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Você lembra que Nabucodonosor ficou também perturbado? Esta figura que estava diante dele, uma imagem imponente. Agora, diante de Daniel, 4 animais tão diferentes, mas a figura de um ancião de dias e o filho do homem, é justamente essa inquietação que no versículo 16 encontramos: cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Olha o que está destacado aí nesse vermelho. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Aqui nós encontramos na própria Bíblia uma declaração de que aquela visão de Daniel, ela foi esclarecida ali mesmo, naquele momento. Daniel se aproxima interessado em saber o significado, e ali mesmo lhe é dado a informação. Olha o que diz o verso de número 17: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Nós precisamos lembrar aqui de 3 elementos. O primeiro elemento, o vento que sopra. Isso está no capítulo 7 e o primeiro versículo. O vento que sopra simboliza a ação de Deus sobre a terra. Logo depois, o texto diz que o vento sopra sobre o mar. O mar vai simbolizar a extensão da terra, de onde saem estes animais. E estes animais, de acordo com a interpretação da própria Bíblia, são 4 animais. E estes 4 animais serão reis, serão governantes, serão impérios, serão domínios que se levantarão sobre a terra. O que nós encontramos aqui então, na visão do profeta Daniel, é mais uma vez uma linha histórica, uma linha do tempo que aponta para o futuro. E eu quero chamar a sua atenção para que você fique atento a como Deus revelou no passado as coisas que aconteceram, quando pensamos em nosso tempo contemporâneo, e as coisas que ainda hão de acontecer. Mas há uma segunda coisa que foi revelado para Daniel, e está no verso 18. Observe que o verso 17 fala de reis que se levantarão, mas o verso 18, ele diz o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Se você acompanhar comigo, você vai perceber que aqui foi uma interpretação muito resumida. Essa é uma interpretação muito resumida. Nessa interpretação, que estava ali diante de Daniel, a mensagem foi a seguinte: esses 4 animais, eles representam 4 reis que vão se levantar. E tudo isso que você viu, com o ancião de dias, e também com um filho de homem. O ancião de dias, o julgamento, e o filho de homem, o domínio dado a ele, será o momento quando novamente os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Ou seja, os reinos que se levantaram, eles são temporários, mas o reino do Filho do Homem é um reino eterno, é um reino dos santos do Altíssimo. Muito interessante porque o Matheus Henry faz uma relação muito direta ao dizer na sua declaração: esta visão contém as mesmas representações proféticas do sonho de Nabucodonosor. O grande mar agitado pelos ventos representa a terra e os seus moradores, é o que diz Matheus Henry, turbados pelos príncipes e conquistadores ambiciosos. Os 4 animais
significam os mesmos 4 impérios representados pelas 4 partes da estátua de Nabucodonosor. E é o que ele diz: então, os fortes conquistadores não são mais do que instrumentos de vingança de Deus em um mundo culpável. Quando nós então relacionamos a figura desses 4 animais à estátua de Nabucodonosor, podemos então considerar que o leão está associado àquela figura, a cabeça que era de ouro, daquela estátua. O urso pode estar ali associado ao tronco e os braços que era de prata, representando o Império Medo-Persa. O ventre e a cintura de bronze, representando os gregos, ou o Império Grego. E por fim, as pernas de ferro, que estariam aqui representadas por essa figura, que é uma fera, e simbolizando o Império Romano. Esta é uma associação que nós encontramos entre os estudiosos. Então, o que nós podemos dizer é que esta visão de Daniel, ela mais uma vez está associada a uma linha do tempo que já havia sido revelada para Nabucodonosor, na visão de uma imagem muito imponente. Quando nós olhamos para estes animais aqui, podemos fazer uma associação, porque na visão de Daniel, o texto diz que aquele leão que sai do mar, suas asas são cortadas. Isso pode representar a humilhação que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Depois ele é colocado em pé e ele recebe um coração de homem. É aquele que vai se humilhar diante de Deus, depois de ter estado como que um animal, vivendo no calabouço por muito tempo. Podemos encontrar então na própria Bíblia uma identificação desses elementos. Quando olhamos para a figura do urso, nós então estamos diante de uma figura muito interessante, porque representando o Império Medo-Persa, ela tem na sua boca, essa figura do urso, 3 costelas. Essas 3 costelas podem representar ali 3 impérios que seriam devorados: o próprio Império da Babilônia, o Império da Lídia e o Egito. Essas 3 figuras ou 3 elementos que estão na boca desse urso representa também isso. Então nós podemos olhar na própria Escritura e encontrar uma relação e uma significação. Ao dizer que um dos lados desse animal está levantado, ou uma pata está levantada, isso também pode representar ou significar o reino da Pérsia, que se sobressaiu sobre os medos. Então, como se pode observar, estas figuras, elas têm aí uma implicação na história, e elas apontam, vamos dizer, para uma linha do tempo, que é escatológica, e ao mesmo tempo é uma linha histórica. Histórica porque ela já aconteceu em muitos desses elementos que foram narrados, tanto na visão de Nabucodonosor, como no sonho de Daniel. Mas é escatológico porque vai além, apontando para um tempo, onde o reino eterno de Cristo há de se firmar para todo o sempre. Olhe comigo então o sentimento que nós podemos encontrar no capítulo de número 19, no verso de número 19, capítulo 7, os versos 19 a 22. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E aí no verso 20, e também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos,
e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Verso 21, enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e foi, diz o texto, executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Se você está acompanhando atentamente até aqui, você também vai ficar intrigado com a última figura. Daniel quis saber mais sobre esta última figura. Apesar da interpretação que havia sido dada a respeito dos 4 animais, que representariam 4 reis, ou 4 governantes, ou 4 impérios, esse último animal, com 10 chifres e com um chifre diferenciado, mais robusto, aquilo que Daniel percebeu, um chifre que saiu em guerra contra os santos e um chifre que prevalecia contra os santos. Quando nós olhamos então para esta imagem, nós estamos falando então da fera que está ali com um chifre diferenciado e mais robusto, apontando para a figura do anticristo. Ao mesmo tempo em que nós temos ali o ancião de dias que vai julgar esta figura. Não dá para você passar por esse texto sem olhar o verso de número 21. Queria que você observasse o 21 e o 22. Fique atento, nós estamos aí observando com muita atenção o verso 21 e 22. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse é o mesmo chifre que derrotou e que fez cair outros 3 chifres dentre os 10. E agora ele faz guerra contra os santos e prevalece. Mas o verso 22 diz, até que veio o ancião de dias. Quando nós olhamos então para essa declaração, nós estamos vendo que seja qual for o império, a imponência, o domínio, a perseguição contra os santos, até que o ancião de dias há de efetivar o seu julgamento, o seu juízo a favor dos santos do Altíssimo e, com certeza, determinar o reinado e o governo eterno de Cristo. Se seguirmos para os versos 23 a 25, o texto diz assim, assim me disse ele, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Olhe com muita atenção agora, devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Olha que interpretação interessante. No verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui nós podemos dizer que essa última figura, esse último animal que incomodou tanto Daniel, com 10 chifres, e com um chifre robusto, um chifre que tem olhos de homens e boca de homem, e profere palavras grandes, ou seja, ele vai proferir blasfêmias contra o Altíssimo. Nós entendemos que esse texto faz uma referência à figura do anticristo. Se imaginarmos na estátua do rei Nabucodonosor, aquela estátua da sua visão, aqueles pés de ferro e de barro, 10 dedos, consideramos ali 10 autoridades, 10 líderes, 10 reis.
Agora podemos associar aos 10 chifres, que também vão aparecer no capítulo 17 do livro de Apocalipse. 10 chifres, e um desses chifres, ou um chifre que se levanta dentre os 10, vai destruir 3, mas vai proferir blasfêmias contra o Altíssimo e vai perseguir os santos do Altíssimo por um período. Que período esse? Está no livro do profeta Daniel: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso tem uma relação tão interessante com o livro do Apocalipse, que fala de 1260 dias, representando bem essa condição de tempo: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se considerarmos um ano a partir de 360 dias, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, mais 2 anos e metade de 1 tempo, é a soma de 1260 dias, que vai aparecer no livro de Apocalipse. É só uma relação, mas a gente vai poder olhar isso com mais detalhes um pouco mais à frente. Seja como for, o que está diante de nós aqui é a figura imponente do ancião de dias, que tem um julgamento e uma sentença e uma condenação para essa última figura que nós encontramos, que é a figura de uma fera com 10 chifres. Quando nós seguimos então para o verso de número 26 e 27, você pode acompanhar com muita expectativa no seu coração. Diz assim: mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Ora, se essa figura persegue os santos do Altíssimo, se essa figura ela se levanta para perseguir os santos e blasfemar contra o Altíssimo, o texto diz que o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a figura do anticristo aparece como a besta que domina sobre bem pouco tempo, não muito tempo, mas sobre pouco tempo. Claro, sempre sobre a permissão de Deus. Agora, esse tribunal há de sentenciar essa quarta figura de Daniel. E por isso o texto diz no verso 27, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nós estamos falando então, olhando para esta figura do ancião de dias, e se você olhar agora essas 3 imagens que a gente pode ver embaixo, essa última figura, o pequeno chifre, de onde vai surgir o anticristo, que vai perseguir a igreja por um período de tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, um período de perseguição, um período onde o texto de Daniel disse que seria um período onde esse governante prevalece, até que o dominador, o Senhor, o ancião de dias, vai interromper esse domínio e destruir esse domínio de sobre a terra. Olhar então para tudo isso que nós temos visto, nós podemos associar seguramente a visão que Daniel teve com a visão que Nabucodonosor teve. Essas 2 figuras, elas se complementam ao mostrar uma linha histórica. Essa linha histórica apresenta reis e governantes que agiram de maneira tão avassaladora entre a humanidade e dominaram, mas chegará o tempo quando o domínio eterno de Cristo há de impedir todos os domínios, por mais incômodos que existam sobre a terra. E ainda mais, nós podemos olhar para essa linha histórica e compreender que muitos desses impérios já passaram.
e que nós estamos vivendo nesse tempo a expectativa de novos líderes que se levantam em aliança. O que nós falamos no tempo contemporâneo do que se chama a nova ordem mundial. Líderes que fariam uma aliança entre si, de onde surgirá o que nós temos encontrado nas Escrituras, a figura do anticristo. Dependendo da sua interpretação ou da sua linha de interpretação escatológica, você pode entender que houve várias figuras que tipificaram o anticristo ao longo da história, mas uma figura escatológica haverá de surgir no mundo, e ela está muito bem delineada aqui na visão e no sonho de Daniel. Convém então olharmos para esse texto, Daniel capítulo 7, 13 e 14, porque o texto diz, preste muita atenção, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Enquanto todos os impérios demoraram por algum tempo, mas sucumbiram, o império que ainda há de surgir, com figuras que vão blasfemar contra o domínio do Senhor e perseguir a igreja de Cristo Jesus. Este império, sem dúvida, há de ser aniquilado pelo poder e pelo domínio daquele que há de vir sobre as nuvens. Você encontra uma relação com a mensagem do Novo Testamento ao olhar a descrição que nós encontramos nos sonhos e nas visões do profeta Daniel? Certamente que ao adentrarmos para o Novo Testamento, podemos olhar para Jesus, reconhecendo ser Ele mesmo, o Filho do Homem, que foi prefigurado nas páginas do Antigo Testamento. A lição que fica para a igreja dos nossos dias é que nós estamos cada vez mais caminhando para esse dia. Ainda que tenhamos que enfrentar perseguições, ainda que se levante a figura do anticristo entre as nações, nós estamos certos de que estamos caminhando cada dia mais para esse momento, quando mesmo tendo que atravessar lutas e perseguições por parte dos governos e dos líderes mundiais, nós estaremos ao mesmo tempo cada vez mais perto da volta gloriosa do Filho do Homem e do grande julgamento e do tribunal do ancião de dias. Então a Bíblia fala sobre a soberania de Deus. Qual deve ser a sua parte na soberania de Deus? Ser encontrado santos do Altíssimo. Que nesta manhã você seja encontrado um santo do Altíssimo. Alguém que pode ainda sofrer perseguição por causa do Evangelho. Alguém que tem esperança na volta gloriosa de Cristo. É para esse dia que nós caminhamos. E os domínios de todo o mundo serão aniquilados, para que o domínio eterno de Cristo prevaleça com os santos para todo sempre. Que Deus abençoe você. Até um próximo encontro, se Deus quiser.